Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um curso de matemática básica para concurso partindo do zero. Vamos partir da matemática mais elementar até o conceito de função, da equação do primeiro e segundo grau, etc. E na aula de hoje nós vamos trabalhar duas operações fundamentais da matemática, que são elas adição e subtração. Vamos trabalhar adição e subtração com números naturais e adição e subtração com os números decimais. Então você que está pensando em fazer o concurso, vestibular e tem dificuldade na matemática básica, esse é o momento de você prestar bastante atenção, treinar para quando você fazer essas operações, fazer com segurança e rapidez. Tudo bem assim? Então vamos dar início à nossa aula. E como acabamos de falar, a nossa aula será com a adição dos números naturais. E para fazermos o processo de adição com os números naturais são aqueles números que partem do 1 até o infinito, como por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Ok? E fazemos esse processo de adição, nós temos aqui 3.754 mais 952. Então vamos armar o algoritmo da adição, 3.754 mais 952. Perceba que quando fizemos essa armação do algoritmo, respeitamos a seguinte regra: unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e milhar abaixo de milhar. Então observe que temos aqui unidade, dezena, centena e milhar. E agora nós vamos fazer o processo de adição da forma que já conhecemos. 4 mais 2, 4 unidades, mais 2 unidades, nós temos 6. 5 mais 5, nós temos 10, fica 0. Subimos 1. 1 mais 7 corresponde a 8. 8 mais 9 corresponde a 17. Fica 7. Subimos 1. 1 mais 3 é 4. E com isso chegamos ao resultado final da nossa adição. 4.706 é o resultado dessa operação. Então perceba que não há nada de extraordinário no processo de adição com os números naturais. Entretanto, é necessário ter prática para se sentir seguro para fazer qualquer tipo de adição em um momento tenso, como a aplicação de uma prova, por exemplo. Vamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos a adição de 3 números naturais. E o processo da construção do algoritmo será da mesma maneira. 7.724 mais 422 mais 15. Perceba que colocamos unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e assim por diante. Vamos fazer o processo de adição. 4 mais 2 é 6, 6 mais 5 é 11, fica 1. Subimos 1, 1 mais 2 é 3, mais 2, 5, mais 1, 6. 7 mais 4 corresponde a 11, fica 1. Subimos 1, 1 mais 7 corresponde a 8. E com isso chegamos ao resultado de 8.161, o resultado dessa soma. Tudo bem? Agora nós vamos partir para a adição com os números decimais. Tudo bem assim, pessoal? E no processo da adição com os números decimais, é necessário termos bastante atenção, porque perceba, a diferença entre os números decimais e os números inteiros, os números decimais são aqueles números que possuem vírgula, tudo bem? E aqui tem um ponto muito importante, decisivo para se compreender definitivamente a operação com os números decimais. Qual é ela? Zero escrito no final do decimal não altera o seu valor. Como, por exemplo, eu posso ter aqui o número 0,5, esse número é igual a 0,50, que por sua vez é igual a 0,500, que por sua vez é igual a 0,5000. Então veja, acrescentei zeros ao final do número decimal e o seu valor não se altera. Mais um exemplo, 1,32 é a mesma coisa que 1,320, que é a mesma coisa que 1,3200 e assim sucessivamente. Tá? Esse é um ponto muito importante para quem vai fazer a operação com os números decimais. Acrescentar zero ao fim desse número não vai alterar o seu valor. Ok? Vamos fazer um exemplo com esse tipo de operação de adição com os números decimais. Temos aqui o exemplo 1. Vamos montar o algoritmo respeitando o que vimos na adição com os números naturais. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Mas nesse caso aqui nós temos a parte decimal. Então observe, nós temos 245,25 mais 1,3. Observe que colocamos a parte inteira embaixo da parte inteira, vírgula abaixo de vírgula e a parte decimal embaixo da parte decimal. Isso é um ponto muito importante que temos que colocar vírgula abaixo
de vírgula. Se você perceber atentamente, sobrou um espaço aqui, mas como acabamos de falar, quando eu posiciono no final do número decimal um zero, o seu valor não se altera. Então eu posso posicionar um zero aqui perfeitamente e não teremos nenhum tipo de problema. E aí nós fazemos a adição da forma mais tradicional possível. 5 mais 0 é o próprio 5, 2 mais 3 é 5 mais uma vez, 5 mais 1 corresponde a 6 e 24 baixamos. Veja que é número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Então o resultado dessa operação nós temos 246,55. Tudo bem? Vamos a um segundo exemplo de adição com números decimais. Observe que no segundo exemplo nós temos 3 números e dá-se da mesma forma. Vamos montar o algoritmo 715,75 mais 15 mais 20,145. Observe com muito cuidado que eu tenho que colocar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Aí você pode se perguntar, mas professor, o 15 não tem vírgula. Um número, quando ele vem sem vírgula, por exemplo, o 15, você lembra que eu posso acrescentar na parte decimal do número a quantidade de zeros que ele não se altera? Então eu posso colocar uma vírgula aqui e a quantidade de zeros que eu quiser e continua sendo 15 da mesma maneira. Tudo bem? Então vamos agora preencher os espaços vazios com zero. Que nós podemos colocar um zero, mais outro zero aqui. Na primeira parcela, colocamos um zero e fica tudo de uma forma mais simplificada para a gente fazer o processo de adição. 0 mais 0 mais 5, temos 5. 5 mais 0 mais 4 corresponde a 9. 7 mais 0 mais 1 é 8. 5 mais 5 é 10. 10 mais 0 corresponde a 10. Fica 0, sobe 1. 1 mais 1 é 2. Mais 1, 3. Mais 2, temos 5. E o 7 baixamos. Colocamos número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. E o resultado dessa operação corresponde a 740,895. Então perceba que a operação com os números decimais, ela é importantíssima você ter o posicionamento da vírgula e saber que quando você acrescenta zero ao final do número decimal, esse valor não se altera. Tudo bem assim, pessoal? Agora nós vamos para a operação de subtração com os números naturais. Entretanto, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a operação de subtração sem reserva. Operação normal, sem aquele famoso tomar emprestado. Tudo bem assim? Então vamos ao nosso exemplo. Observe que nós temos aqui a seguinte situação. 3.754 menos 352. Observe que eu vou proceder da mesma forma que a adição. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e milhar abaixo de milhar. Agora fazendo o processo de subtração, 4 menos 2, temos 2, 5 menos 5, temos 0, 7 menos 3, temos 4 e o 3 baixamos. E o resultado da operação será 3.402. Então observe que o processo de subtração é muito semelhante ao processo de adição. Entretanto, deixando bem claro que esse processo de subtração que estamos vendo não é o processo que envolve a reserva, ou seja, aquele pegar emprestado. E isso nós vamos separar uma aula cuidadosamente para falar sobre esse tipo de subtração. Tudo bem assim? Vamos a mais um exemplo. Temos aqui outro exemplo. 525 menos 121. Da mesma maneira, 525 menos 121. Número abaixo de número, unidade abaixo de unidade. 5 menos 1, temos 4. 2 menos 2, temos 0. 5 menos 1, 4. E o resultado da operação é 404. E agora vamos para a operação de subtração com os números decimais, mas sem a operação com reserva. Tudo bem assim? E aquele conceito que vimos na operação de adição, de acrescentar o zero ao final do número, permanece da mesma maneira sem alterar o número decimal. Mais outro exemplo. 0,32 é igual a 0,320, que é igual a 0,3200 e assim por diante. Isso é um conceito muito importante. Ok? Vamos ver um exemplo aqui com os números decimais. Temos aqui a seguinte situação. 845,625 menos 1,3. Vamos armar o algoritmo. 845,625. Observe que eu vou colocar a parte inteira abaixo da parte inteira, vírgula abaixo de vírgula,
e decimal abaixo de decimal. Perceba que os espaços vazios eu posso acrescentar zero, porque como acabamos de ver, se eu acrescentar zero ao final do número decimal, não altera o meu resultado. Vamos fazer a subtração, ó. 5 menos 0, eu tenho 5, 2 menos 0, temos 2, 6 menos 3, 3, 5 menos 1, 4 e 84 baixamos, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, e o resultado da minha operação é 844,325. Mais um outro exemplo. Temos aqui a seguinte situação. 415,75 menos 15,2. Observe, foi posicionado a parte inteira embaixo da parte inteira, vírgula abaixo de vírgula. Professor, como é que eu vou ter a certeza que a parte inteira está abaixo da parte inteira? Você seguindo essa regra, vírgula abaixo de vírgula, dificilmente você vai errar. Vamos preencher a parte vazia com zero, pois sabemos que zero ao final do número decimal não altera nada. E vamos agora para o processo de subtração. 5 menos 0 é 5, 7 menos 2. Nós temos 5 mais uma vez, 5 menos 5 é 0, 1 menos 1 é 0. E o 4 baixamos, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, e o resultado da minha operação é 400,55. Tudo bem assim? E com isso nós chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde vimos o processo de adição e subtração com os números naturais e os números decimais. Essa é uma aula muito importante para as demais. Fica atento que nós vamos fazer a outra aula só com a operação de subtração com reserva e a partir daí nós vamos entrar em multiplicações, divisões, fração e assim por diante. Ok? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar teu comentário e compartilhar com os amigos. Ok? Até a próxima aula.